Queridos, muita paz para vocês. É um privilégio estarmos juntos aqui hoje para meditarmos na palavra de Deus, para falarmos de Jesus, para falarmos do seu evangelho. Tenho certeza que a palavra de Deus é edificante para todos nós. E você que tem interrompido as suas atividades ou dividido o seu tempo em fazer alguma outra atividade e também ouvir a nossa ministração aqui, eu quero agradecer a Deus por sua vida e dizer que eu me sinto um privilegiado por poder pregar o Evangelho. Isso não é merecido, não é mérito meu, isso é graça e misericórdia de Deus. Mas sinto também uma responsabilidade muito grande, porque a mensagem que pregamos, ela é nada menos do que a palavra do nosso Deus. E isso traz uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de pregar o Evangelho. Quando eu falo pregar o Evangelho, eu falo da anunciação de Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como o nosso Redentor, aquele que se sacrificou na cruz por nós, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que está presente na vida da igreja e que vai voltar para arrebatar a sua igreja, o seu povo, deste mundo que cada dia está mais complexo e mais difícil. Então, eu falo do evangelismo a partir desse ponto de vista. Eu não estou falando aqui de alguém preparar uma longa mensagem com tópicos, subtópicos, princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento, aplicação, nada disso. Estou falando de falar de Jesus da maneira mais simples e informal possível. E este é um dever de todo crente. Mas o cerne, o centro da nossa meditação, o tema da nossa meditação hoje, do nosso diálogo aqui, tem a ver com a diminuição do fervor evangelístico nos nossos tempos. Eu acho que a igreja nunca esteve tão despreocupada com o evangelismo como nos últimos tempos. Há hoje uma despreocupação com isso. Nós não estamos preocupados. Nós temos bons templos, estou falando em linhas bem gerais, Alguns deles refrigerados. Nós temos templos com equipamentos de som de qualidade, alguns até de excelência. Temos departamentos de mídias nas igrejas. Nós tivemos muito sucesso na estruturação da igreja para anunciar o Evangelho. Nós temos hoje recursos diversos, mas ao invés de isto ser um fator estimulante para nós pregarmos, parece que isso nos estacionou, ou nos deixou, de algum modo, engessados por toda essa estrutura maravilhosa que nós conseguimos construir. Ainda que talvez alguns não tenham toda essa estrutura, mas nem se compara com os tempos que eu conheci o Evangelho, onde não havia nada disso e nem se imaginava. A gente não tinha nem conhecimento bastante para querer muitas das coisas que hoje nós já temos e outras que ainda queremos ter. Mas havia um contraste com os dias de hoje. Havia um apreço, um apego a evangelizar, a anunciar o Evangelho. Todos nós estávamos o tempo todo preocupados em falar de Jesus para as pessoas. Todos nós estávamos envolvidos na pregação do Evangelho, no testemunho de Cristo às pessoas que estavam ao nosso redor. E esse contraste que hoje está presente, em que nós
crescemos estruturalmente e quase que não evangelizamos mais, tem preocupado não só a mim, mas a líderes das igrejas em geral. E eu comecei a meditar nisso esta semana, pensando muito nisso, e fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com você. A primeira é uma busca de entender o porquê isso tem acontecido. Eu penso que a primeira razão pela qual hoje nós estamos tão pouco preocupados ou tão pouco envolvidos com o evangelismo, com a pregação do evangelho, tem como primeira raiz um esfriamento espiritual destes últimos tempos. O esfriamento espiritual é uma realidade, queridos. Esses dias eu ministrei aqui falando sobre secularismo, né, e defini aqui o secularismo não como a negação das coisas espirituais, mas como uma falta de prioridade a elas. E isso é uma realidade no nosso tempo. Por que não evangelizamos mais? Ou por que quase não evangelizamos mais? Porque nós também quase não oramos mais. Uma boa parcela dos crentes oram quase que somente na igreja. Alguns nem na igreja. Aquele hábito de chegar no templo, dobrar o joelho, orar, aquilo está se acabando na maioria das igrejas, né? Vida de oração, vida de consagração. Então, tudo isto tem um reflexo no evangelismo. Nós também quase não evangelizamos mais porque nós quase não lemos mais a Bíblia. Tudo isso dentro da perspectiva de esfriamento espiritual. Ah, pastor, eu tenho um cansaço tão grande, eu não consigo ler a Bíblia. Mas as pessoas maratoneiam, ou maratonam, né? As séries dos aplicativos de streaming. É um fato. 5, 6, 7 episódios de 40 minutos. Vamos imaginar aqui que se alguém ver 5 episódios de uma série em um dia, ele perdeu ali quase 4 horas do seu dia. Mas é uma dificuldade para estudar a palavra de Deus. Sabe o que isso demonstra? Que a primeira razão da nossa despreocupação com o evangelismo é espiritual. Nós vivemos uma fase de muita frieza espiritual. Vá às igrejas e observe. Os cultos de oração, aquelas igrejas que ainda têm um culto para oração, são os cultos menos frequentados. Sintoma de frieza espiritual. Nós esfriamos muito na nossa vida espiritual. Então, a primeira razão pela qual nós evangelizamos muito pouco é esta. Nós vivemos um período de muita frieza espiritual, de muito desânimo espiritual. E se nós queremos cumprir a nossa missão como servos de Deus, nós precisamos acordar. Nós precisamos sair dessa geladeira espiritual que temos vivido. Porque se não fizermos isso, nós vamos deixar cada dia mais de evangelizar. E sem nenhum radicalismo, eu quero te dizer que uma igreja evangélica que não evangeliza vai deixar de ser evangélica. É fato. A palavra evangélico vem de que anuncia o evangelho. Se eu não anuncio o evangelho, portanto, eu não tenho como ser evangélico. Então, a nossa frieza espiritual está nos levando para uma situação em que nós, de fato, não estamos preocupados com ganhar almas para Cristo, com evangelizar. Dentro desse aspecto,
dessa nossa despreocupação, nós estamos nos iludindo com a movimentação, com o trânsito de crentes entre igrejas. Permita-me colocar aqui o meu pensamento de que quando eu recebo na igreja que eu pastoreio, um membro de outra igreja que se desligou, veio congregar conosco por diversos motivos, né? Ele se sentiu bem, se sentiu acolhido, gostou do ambiente, gostou da pregação, gostou da instrução. Não importa o motivo. Ele veio de outra igreja congregar conosco. Não há problema nisso. Só eu não consigo entender isso como um crescimento do reino de Deus. O crescimento do reino de Deus são pecadores arrependidos se entregando a Cristo. E a diminuição de pessoas se entregando a Cristo por causa do evangelismo pessoal é um sintoma de frieza espiritual. Nós temos aqui mais alguns sintomas que eu vou abordar. O segundo sintoma que eu quero abordar com vocês aqui é que nós estamos confundindo vida cristã com ativismo religioso. Nós estamos confundindo religião com religiosidade. A religião é a prática espiritual que o homem utiliza para se aproximar de Deus. No latim, a palavra é religare, ligar de novo. Agora, a religiosidade é a somatória de práticas que fazemos ligadas à instituição religiosa que pertencemos. Então, nós criamos uma ideia de vida cristã que é muito mais ativismo, adesão a uma denominação do que prática de fé. Isso é um fato, queridos. Isso é uma realidade. Não tem como fugir disso. E aí nós criamos uma bolha. Nós criamos um mundinho só nosso. Só a gente. Você já observou que a maioria, eu não quero generalizar aqui e dizer que são todos, mas a maioria dos cristãos, maioria dos crentes, eu vou usar mais a palavra crente aqui, né, para facilitar o desenvolvimento da nossa meditação. A maioria dos crentes só tem relacionamento pessoal com outros crentes. Essa é uma grande verdade. Somente dentro daquele grupo fechado. Isso nem sempre significa comunhão. Mas a gente usa esse argumento da comunhão e aí a gente não estabelece laços com mais ninguém. E aí nós começamos a viver num mundinho somente nosso. Somente naquele grupinho nosso. Naquela vida rotineira, naquela rotina religiosa que só nós entendemos, que somente nós conseguimos envolver nela. Como isso é construído? Isso é construído com uma grande quantidade de atividades nas igrejas locais. Nós temos cultos 2 vezes no domingo, nós temos ensaios 3 dias na semana, cultos mais 2 dias e mais uma ou outra programação. E nós medimos o nível de vida espiritual de todo mundo pela presença nessas atividades. E aí nós temos ensaios que ensaiam sempre os mesmos hinos. Nós temos reuniões que tratam sempre dos mesmos temas e não decide praticamente coisa nenhuma. A gente trata, senta, conversa e os problemas continuam iguais. Por quê? Porque ficou um negócio muito rotineiro. Esta é uma realidade, queridos. A maioria das igrejas vivem dessa maneira.
Então nós temos um calendário muito ativo, ou seja, muitas atividades todos os dias, né? Nós temos muitos grupos, muitos departamentos, muitas atividades, muitas coisas a fazer no templo e não temos nenhum relacionamento fora dali. E os pais não têm um tempo para brincar com seus filhos, para comer uma pizza com as crianças, fazer um macarrão, sair para pescar com o menino, a mãe sair com a menina para sentar na praça, contar caso. Todos os dias nós temos uma atividade. A família vai ficando relegada e os nossos relacionamentos ficam somente fechados naquele grupo. Por isso que eu uso a expressão bolha. Nós ficamos presos dentro de uma bolha. E ninguém consegue furar aquele bloqueio. Para o evangelismo, para a vida de evangelismo da igreja, isso é uma tragédia muito grande. Nós temos argumentos para isso? Temos. Alguns deles até razoáveis, né? Porque nós não queremos nos envolver com pessoas que têm hábitos negativos, que têm comportamentos reprováveis, mas isso às vezes esconde tanto a nossa despreocupação com essas pessoas, quanto esconde o nosso olhar sem perceber que elas são pessoas que têm comportamentos negativos, têm hábitos reprováveis, mas são pessoas amadas por Deus e que precisam ouvir a respeito do Evangelho. Mas nós não as evangelizamos. Então, eu coloquei aqui a segunda questão pela qual nós não estamos muito preocupados com o evangelismo nos nossos dias, com falar do Evangelho. Primeira razão, esfriamento espiritual. Segundo, criamos um mundo, uma bolha somente nossa, com a perspectiva de religiosidade. Somente a prática da religiosidade e muito pouco comunhão com Deus. Temos outros motivos, vamos colocar mais alguns. O terceiro motivo que eu quero abordar aqui é a ideia de que existe um dom para que as pessoas possam evangelizar. Olha, eu não tenho capacidade de evangelizar, pastor, é muito difícil, né? Falar de Jesus é tão difícil. Como assim difícil? Você fala para as pessoas, olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus me salvou, eu era um perdido, eu era uma pessoa sem paz, sem alegria. Quando eu encontrei Jesus, olha, a minha vida mudou completamente. Se você fizer isso, você vai estar evangelizando, vai estar falando de Cristo. Pastor, mas quando eu convido as pessoas para ir à igreja, eu estou evangelizando? De certa forma, sim, mas às vezes isso é muito pouco. Nós criamos atividades para que as pessoas vão às igrejas. Mas nós devemos ir às pessoas falar de Jesus. Esse é o princípio bíblico que nós vamos abordar mais ao final da nossa meditação de hoje. Nós criamos realmente a ideia de que algumas pessoas têm o dom de evangelizar. Não existe na Bíblia o dom de evangelizar, queridos. Mas por que nós criamos esse dom inexistente? Porque assim nós podemos terceirizar o dever de evangelizar. De quem é o dever de evangelizar? Olha, o dever de evangelizar é do pastor ou dos pastores. Afinal de contas, eles vivem só para isso. A igreja paga os pastores só para isso. Então, quem tem que evangelizar são eles. Os pastores têm o dever de evangelizar? Sim, têm o dever de evangelizar. Mas não são somente eles. Esses são os pontos que nós queremos abordar. Olha, quem tem o dever de evangelizar são os obreiros. Lá no púlpito tem um monte de obreiros lá, presbíteros, diáconos, né, no meio da igreja. E essas pessoas são as chamadas por Deus para evangelizar. Queridos,
todos nós fomos chamados por Deus para evangelizar. É perceptível que algumas pessoas, e muitas delas são pastores e obreiros, têm uma facilidade maior. Até porque os que se dedicam exclusivamente a isto vão treinando a cada dia, né? E a repetição, desde que feita de maneira dedicada, ela melhora o exercício das coisas, né? Se não chega à perfeição, mas melhora muito. Então é natural que obreiros e pastores tenham um pouco mais de facilidade. Mas o dever de evangelizar não é somente deles. Ah, não, mas eu já sei de quem é o dever. Dos líderes. Líder dos jovens, dos adolescentes, das senhoras, dos casais, dos idosos, né, das crianças. Essas pessoas foram escolhidas e nomeadas pela igreja e são elas que têm que evangelizar. Elas também têm. Mas o dever de evangelizar é de todos os crentes. Eu vou repetir o que eu disse no início dessa mensagem. Eu não estou falando aqui de evangelismo de massa, de grandes cruzadas, de mensagens muito elaboradas. Estou falando de falar de Jesus da maneira mais simples possível. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque hoje a igreja pode terceirizar esse serviço. Olha a situação em que chegamos. A dificuldade de compreensão da chamada de Deus para todos os crentes. Então, esse é o terceiro ponto que eu abordei aqui. As causas da nossa falta de preocupação em evangelizar. Esfriamento espiritual. Falamos também, como segunda causa, da nossa confusão entre ativismo religioso e vida cristã, a bolha religiosa que criamos. Falamos aqui da terceirização do serviço, do dom de evangelizar. É lógico que eu falar aqui de dom de evangelizar é uma ironia, né? Porque a Bíblia não mostra esse dom. Isso é uma chamada, um dever para todos os crentes. Eu quero alistar aqui, eu quero colocar aqui um quarto motivo, uma quarta razão que mostra que nós não estamos preocupados com a evangelização. A quarta razão é que nós não estamos dispostos a cumprir a parábola da semente. Marcos capítulo 8 vai falar da parábola da semente. De um homem que lançou a semente. E ele saiu a semear a sua semente. E a semente caiu em lugares distintos. Uma parte à beira do caminho, a outra parte caiu no pedregulho, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu em boa terra. Quando nós falamos de semente, nós estamos falando do ponto de partida de um processo. Semear e ver o crescimento daquilo que semeamos, cultivar, é um processo, não é um ato, não é uma coisa que nós fazemos de uma única vez. E a quarta razão pela qual nós não estamos preocupados e nem muito dispostos a evangelizar é que nós não estamos dispostos a passar por esse processo. Eu sei que muitos foram criados, em zona rural, onde a gente vivia da agricultura de subsistência, precisava plantar a comida para ter na lata pronto para ser consumido. Então, plantio do feijão, do arroz, do milho para se fazer a farinha, da mandioca para se fazer a farinha, e de tantas outras plantações da horta para ter as verduras. Isso até os anos 80, anos 90, quando o êxodo rural não tinha alcançado o nível que já alcançou aqui no nosso país, era muito comum isso. Só que isso era um processo. O pai de família ficava esperando a época certa de plantar, a época da chuva. Quando estava se aproximando,
ele tinha que carpir o terreno, plantar a semente, daí a 2, 3 dias chovia, ou 2, 3 dias depois da chuva, né? A semente era plantada e começava a germinar e saía os primeiros brotos. Mas assim como a semente que foi plantada germinava, germinava também os matos que tinham sido carpidos do terreno. E aí o lavrador precisava limpar o terreno de novo. Algumas culturas precisava fazer a limpeza do terreno 2 ou até 3 vezes, né, antes da colheita. Se a chuva, por acaso, se tornasse esparsa, se as chuvas não caíssem no tempo certo, às vezes era preciso regar a plantação. E naquele tempo, sistema de irrigação era um luxo que a gente não tinha. Veja vocês. Observem que tudo isso era um processo. E aí, depois de 3 meses, 2 meses, né, vinha o processo da colheita. Vinha o processo da colheita. Processo trabalhoso. Sabe o que nós queremos? Lavoura pronta. Não queremos ter muito trabalho, né? Nós vivemos a cultura de tudo pronto. Eu lembro que a gente comprava ou vendia o arroz com casca. Era preciso levar numa máquina para descascar ou então usar o pilão de madeira para pilar e limpar o arroz. Depois começamos a comprar o arroz limpo. Depois de algum tempo o arroz passou a vir tanto limpo da casca quanto da necessidade de tirar alguma outra sujeira, alguma pedrinha que tivesse. Hoje você já compra o arroz pré-cozido. Mas uma boa parte de nós nem isso queremos fazer. Nós queremos ir no restaurante e pegar ali uma bandeja e ir ao self-service e pegar pronto. Nós estamos fazendo isso na vida espiritual. Eu já falei com esse vizinho uma vez, já falei 2, ele não quis. Está evangelizado. Olha, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos lançar a semente pela manhã e de tarde não retirar a nossa mão. Então a razão pela qual muitos não evangelizamos, muitos de nós não evangelizamos, é essa. Nós estamos querendo a lavoura prontinha, não queremos o processo do plantio, não queremos o processo de limpar o terreno, nós queremos as coisas muito fáceis. E aí nós, por causa disso, não evangelizamos. Então esses 4 pontos que colocamos aqui, poderíamos ter colocado mais. Nós ficaremos nesses 4 pontos. Esses 4 pontos que aqui colocamos são pequenas demonstrações, pequenos sinais que mostram o quanto nós nos afastamos do dever de todo crente, que é evangelizar. A maioria dos crentes não estão preocupados com a evangelização. Não estão preocupados com pregar o evangelho. E o efeito disso é muito perceptível no crescimento do reino de Deus, no crescimento da igreja do Senhor. Por que, então, que eu devo evangelizar? Qual a razão pela qual eu preciso me dedicar ao evangelismo? Evangelismo não é fácil, dá trabalho, é cansativo. A gente fala, as pessoas não ouvem, a gente entrega o folheto, as pessoas não atendem, não vão ao culto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é responsabilidade nossa convencer as pessoas daquilo que está no coração delas. O nosso dever é anunciar o evangelho. A obra de convencimento é feita pelo Espírito Santo. Somente Ele pode convencer o pecador e levá-lo à conversão.
O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso, quando ele fala: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se eu anunciar o evangelho somente por obrigação, eu não tenho honra ou glória nenhuma nisso. Agora eu devo anunciar o evangelho reconhecendo nisso um privilégio que o Senhor me deu, uma honra que ele me concedeu. Nós precisamos pensar nessa responsabilidade de anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar no dever de falar de Cristo às pessoas que estão em volta de nós. Pastor, me diga, por que evangelizar? O mundo já está tão evangelizado. Acho que a gente precisa sim, pastor, mandar uns missionários aí para esses países mais distantes. Mas aqui no Brasil todo mundo já conhece o evangelho. Realmente é necessário todo esse envolvimento? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. A primeira razão pela qual a igreja deve evangelizar é porque o ser humano continua perdido. A razão primeira, a primeira razão para o plano da salvação é o estado de perdição do homem. Um homem perdido, um homem afastado de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai descrever o nosso estado espiritual sem Cristo, lá em Efésios capítulo 2, ele vai fazer isso. E ele vai mostrar que nós estávamos mortos em nossos pecados. A palavra mortos ali, entre outros sinônimos, é inativos, incapazes de perceber, incapazes de ouvir a Deus, de se aproximar de Deus. É bem importante a gente entender isso, porque senão alguém pode ficar vaidoso e pensar que ele foi a Cristo por um ato de bondade sua. Meu querido, o nosso estado espiritual era de morte. Nós nunca fomos a Cristo por nosso próprio querer ou por nossa própria iniciativa. Ele veio a nós. Esse é um princípio da doutrina da salvação. Cristo veio a nós. Deus se manifestou a nós por meio de Cristo. E nós tivemos o privilégio de ouvir a sua voz. Você que ainda não veio a Cristo, você continua num estado de inatividade espiritual. Um estado de mortidão espiritual. Você está morto espiritualmente. Outra palavra que o apóstolo Paulo usa para falar do nosso estado espiritual antes de ouvir o evangelho de Cristo, antes de ser atraídos pelo Espírito Santo através da mensagem do evangelho, é que nós estávamos dominados. Nós estávamos dominados por dois senhores. O primeiro senhor que nos dominava era a nossa própria natureza. Nós éramos escravos da nossa própria vontade, escravos dos vícios, escravos dos maus desejos, escravos dos maus sentimentos. Era assim que estávamos. Então, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Cristo veio para nos libertar dessa dominação. Mas a palavra de Deus diz também aqui, Paulo nos ensina por meio da palavra de Deus, que nós estávamos dominados pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse espírito, esse sentimento que opera nos filhos da desobediência é um sentimento maligno de rebelião contra Deus. Esse é o mesmo espírito que tomou o coração do nosso adversário, de Satanás. E ele se rebelou contra Deus. E esse mesmo espírito, ele opera por meio dele
na vida dos que vivem na desobediência, na rebeldia contra Deus. Então, se nós não evangelizamos, se nós não falamos de Cristo, as pessoas, elas continuam mortas e continuam dominadas, tanto pela própria natureza quanto por Satanás. Essa é uma grande realidade. O texto aqui diz também que nós estávamos separados de Deus e de Cristo. Nós estávamos completamente distantes dele. Nós estávamos afastados de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós fomos tirados da presença de Deus. A glória de Deus foi tirada de nós. Esse é o estado do homem perdido. Outra coisa que o texto diz que nós estávamos sem Deus e sem esperança. O nosso estado era tão terrível que não havia outra expectativa para nós senão a condenação eterna, senão a danação eterna, senão a perdição eterna. E aí alguém pode pensar, mas então eu tive uma iluminação e saí desse estado e hoje eu estou em Cristo. Que bênção! Mas é porque alguém levou a você a mensagem do Evangelho. E quando a mensagem é pregada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você começa a ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar lá no seu coração, vai trabalhando, e ele começa a convencer você, e aí você vem a Cristo pela obra do Espírito Santo, pela fé que foi plantada no seu coração. Então, por que evangelizar? Por que a igreja precisa voltar a se preocupar com a evangelização? Porque nós precisamos resgatar esse imenso contingente de homens perdidos, de homens distantes de Cristo. E é somente através do Evangelho é que o homem sem Cristo pode ser resgatado. Nós precisamos voltar a nos preocupar com a pregação do Evangelho, porque Cristo já realizou a obra para resgatar o homem do seu estado de perdição. Deus, vendo o homem perdido, no estado de morte espiritual, dominado, escravo de si e de Satanás, preso no pecado, então ele desenvolve o plano da salvação. É bem importante entender que, assim como um pai não se surpreende quando um filho desobediente começa a andar por maus caminhos, andar com pessoas más, praticar crimes e praticar coisas negativas, nenhum pai se surpreende quando vê um filho que está andando por esse caminho cair em uma situação indesejada, uma doença, uma agressão, um ferimento, uma prisão. E o pai avisa e diz assim, meu filho, sai desse caminho. Isso não quer dizer que o pai queira que o seu filho esteja nessa situação. Muito pelo contrário, muitas vezes os pais choram por verem seus filhos nessa situação. Deus também não se surpreendeu com o estado deplorável da raça humana. Deus não se surpreendeu. Ele vem antes de nós. Mas ele também não se omitiu, porque ele é Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua suprema bondade, na sua suprema misericórdia, ele vai desenvolvendo o plano
da salvação. O plano da salvação não é uma mensagem que visa vender um produto a ninguém. Quando nós falamos do plano da salvação, nós não estamos falando de um projeto para trazer apenas trazer as pessoas para estar na igreja que congregamos. Não. Nós estamos falando de um plano que foi planejado por Deus desde a fundação do mundo. E que desde os tempos do Antigo Testamento, esse plano vai sendo estabelecido. Esse plano vai se desenvolvendo até chegar a nós. Nós vemos as alianças do Antigo Testamento, a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão e as outras alianças que poderíamos aqui citar. Nós vemos a lei. Tudo isso fez parte do desenvolvimento do plano de Deus para a salvação. Quando Cristo encarna, se torna homem, era a continuação desse plano. Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido homem, nascido de mulher, para resgatar o homem do seu estado de perdição. É claro que estamos parafraseando aqui, você conhece as Escrituras. Veja, o plano da salvação não é uma adesão a um movimento religioso, não. É a aceitação do projeto de Deus para resgate do homem perdido, para resgate do homem que está distante de si. Então, por que a igreja não pode viver nessa despreocupação, completamente despreocupada em anunciar o Evangelho? Porque a pregação do Evangelho não é uma determinação apenas da religião em que pertencemos ou da igreja local, não. Ela faz parte de um plano estabelecido por Deus desde os séculos eternos para resgatar o homem perdido da sua condição. Ele já executou o seu plano. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, queridos. Ledo engano, que engano terrível. O plano da salvação não começou há 100 anos atrás com o estabelecimento da nossa denominação no Brasil, não. O plano da salvação não está ligado a uma denominação religiosa, não. É o plano de Deus para salvar o homem. E quando eu deixo de evangelizar, eu deixo de anunciar esse plano estabelecido por Deus para a nossa salvação. Pense nisso. Não fique aí despreocupado. Vamos nos envolver no trabalho da anunciação, da evangelização daqueles que carecem do Evangelho. A igreja não pode se despreocupar, se esquecer da evangelização, porque somente o Evangelho que pregamos revela a grandeza desse plano. Como você soube do plano da salvação? Você dormiu uma noite e no outro dia acordou iluminado? Não. Deus conduziu alguém até você e você ouviu falar do Evangelho. Ah, mas eu fui criado na igreja, sim, mas alguém anunciou o Evangelho para você mesmo assim. Ah, pastor, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca roubei, nunca fui uma pessoa agressiva, nunca me envolvi com criminalidade. Eu sempre fui criado na igreja. Graças a Deus que você conheceu o plano da salvação sem precisar passar por todos esses sofrimentos. Mas ainda assim, você serve a Cristo porque a você foi dado o privilégio de conhecer o plano da salvação. Esse Evangelho, somente o Evangelho de Cristo,
pode convencer o homem do seu estado de perdição espiritual. Não pense que as pessoas são convencidas do valor do Evangelho e do plano da salvação porque o anunciador é muito habilidoso, o pregador é muito inteligente, o pregador é muito carismático, é muito dinâmico. Não. As pessoas são convencidas do plano da salvação por meio do Evangelho porque o Espírito Santo faz isso. O Evangelho é o instrumento. A palavra de Deus é a ferramenta do Espírito Santo para trabalhar no coração do homem, para trabalhar no coração das pessoas. Tem muita gente pregando aí e nem sempre é o Evangelho de Cristo. E por isso tem tanta gente equivocada a respeito de vida espiritual. Nós temos hoje diversos evangelhos. Infelizmente. Embora o evangelho verdadeiro seja somente um. Mas nós temos aí o evangelho que é muito parecido com aquele homem que queria adquirir o poder do Espírito Santo pelo dinheiro. Hoje as pessoas estão adquirindo e vendendo uma mensagem religiosa como se fosse o evangelho. Vende-se tudo em nome da fé. Vende-se bala, vende-se rosa, vende-se tantos objetos em nome da fé. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não. O Evangelho de Jesus, ele não tem preço. Ele não pode ser comprado por ninguém. Né? Nós temos também as pessoas que anunciam o Evangelho, mas que têm o mesmo sentimento de Demas, um dos auxiliares de Paulo, que amou o presente século. Para estas pessoas, a pregação do Evangelho, né, o louvor que eles cantam, não é nada mais que um meio deles sobreviverem disso. A busca pela fama, pelo dinheiro. Se por um lado não são praticantes da simonia, que é a venda, né, de valores espirituais, são praticantes da vaidade de Demas, que amou o presente século e abandonou a Paulo. Muitas dessas pessoas já abandonaram o Evangelho. Permita-me ser muito direto aqui, mas a maioria das pessoas que hoje se declaram artistas, atores, cantores gospel, pouco tem de fidelidade ao Evangelho. O Evangelho de Jesus não é o piripiri cantado por muita gente aí, dizendo que é o piripiri de Jesus. Pelo amor de Deus. Não, vamos acordar. Esse Evangelho que serve para promover as pessoas não é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar de Jesus aqui. Se você quiser ouvir o meu testemunho, a minha pregação, você liga para o meu empresário. Ele vai fazer um contrato para que eu vá onde você está a falar do Evangelho. Esse não é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho do presente século. O Evangelho de Jesus também não é o Evangelho personalista que coloca o pregador na frente da mensagem. Não. Esse negócio está enojando a Deus e está servindo de escândalo nos dias atuais, em que o Evangelho, o pregador dá mais ênfase a si e ao seu nome do que o Evangelho. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é diferente. O apóstolo Paulo, olha, esse texto é um texto emocionante. Capítulo 3, versículo 8 de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo.
Quando ele fala que o mínimo de todos os santos, ele diz assim, o menor de todos os santos. Paulo só se chama de maior quando ele vai falar de pecadores. Aí ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Quando ele vai falar do privilégio de ter visto a Cristo, ele diz que depois que Cristo apareceu a 500 irmãos, aos apóstolos, a Cefas, enfim, ele diz, e por último a mim, como a um abortivo. Aqui ele fala a mim, o menor de todos os santos. Foi dada a honra e o privilégio de anunciar as riquezas de Cristo através do seu evangelho. Querido, você é privilegiado de poder falar de Jesus. É um privilégio para você. É uma honra para você. É você que precisa ser grato a Deus pelo privilégio de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Essa nossa atual despreocupação em evangelizar, em falar de Jesus, mostra que muitas vezes nós não compreendemos ainda a grandeza desse evangelho que o Senhor entregou a nós. Já caminhando para os últimos minutos dessa nossa meditação, a igreja deve evangelizar. A igreja deve vencer esse desânimo, essa despreocupação com a evangelização, porque é missão da igreja falar do evangelho. A igreja foi estabelecida para pregar o evangelho. Esta é a razão de existência da igreja. Adorar a Deus e anunciar o seu evangelho. Essa é a razão de existência da igreja. Isso é muito claro para nós nas Escrituras. Foi ele que determinou. Nós vamos encontrar, eu vou nesse tópico aqui que vamos meditar, eu vou abordar aqui 3 textos bíblicos que mostram isso. Primeiro eu vou abordar Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim, ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus dando essa palavra aos seus discípulos. Marcos 16,15. Ide pregai o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esses 3 textos são inequívocos. Ou seja, não dá para se equivocar na interpretação desses textos. Todos eles deixam muito claros que Jesus deixou essa missão para a igreja. A palavra ide, lá no grego, significa continue nessa jornada, continue a viagem. Jesus estava dizendo assim, do mesmo modo que eu vim e anunciei a vocês o evangelho, o reino de Deus, vocês devem continuar anunciando o reino de Deus. Então a palavra ide, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Marcos, tem esse propósito. Continue, permaneçam anunciando. Não parem. É uma ordem. O verbo está no imperativo. Fazei discípulos, anunciai, ide, ser-me-eis. É missão da igreja. Nós temos o dever de anunciar o evangelho. E nós devemos fazer isso com alegria. É uma missão nossa. Ir anunciar o evangelho. Ide, anunciai, ensinai, pregai. Fazei discípulos. Às vezes nós queremos
separar pregação de ensino. Pregar é uma coisa, doutrinar é outra. Você pode fazer uma distinção de método. Uma coisa é você fazer um evento para 1000 pessoas e o método que você vai usar ali para alcançar todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, ele vai exigir um pouco mais de estrutura para que todos ouçam ao mesmo tempo a mensagem. Hoje, isso é necessário. Então você vai precisar arrumar um som, uma iluminação. O pregador não pode chegar lá e dizer: irmãos, eu não sabia que eu ia falar aqui hoje, mas tudo bem. Não, ele vai preparado com a mensagem evangelística, né? Os louvores. Por quê? Porque você está usando um método específico, mas a missão é a mesma. Você pode usar um método diferente para ensinar numa classe de escola dominical, mas a missão é a mesma: ide pregai, ide ensinai. Você pode usar um método diferente para ensinar a um pequeno grupo ao lado da sua casa, mas a missão é a mesma: ide pregai, ide ensinai. Então, eu não consigo fazer a distinção da missão aqui. A gente pode distinguir os métodos. Ide pregai, ide ensinai. E aí o texto vai fazer aqui o texto vai especificar aqui o que nós devemos pregar. O Evangelho. A mensagem da igreja é a mensagem das boas novas de salvação. Então nós precisamos pregar o Evangelho. É nossa obrigação, é nosso dever e é o nosso privilégio poder anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações, por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Mateus 28, 19 diz: a todas as nações. Eu quero fazer aqui uma pequena diferença de interpretação de mundo e nações, falando de mundo como espaço geográfico. Então nós temos um espaço geográfico determinado, onde a existência humana está presente. Em todos esses espaços, o Evangelho tem que ser anunciado. O Evangelho tem que ser anunciado no Brasil. O Evangelho tem que ser anunciado na América Latina. O Evangelho tem que ser anunciado na América do Norte, na Europa, né, no Oriente Médio, na Ásia, lá na Austrália, enfim. Então, em toda divisão geopolítica conhecida, o Evangelho deve ser anunciado. Ide por todo o mundo, ide a todas as nações. Aqui já fala de grupo de pessoas. Ide a todos os grupos de pessoas. Então, nós vamos encontrar povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes. Mas em todos esses lugares as pessoas precisam ouvir a respeito do Evangelho. É evidente que nós não temos todos a condição de ir a todos esses lugares. Mas quando nós encontramos alguém que é vocacionado realmente, que quer se preparar e que quer ir a esses lugares onde nós não podemos ir, nós devemos investir financeiramente para que eles possam se dedicar à pregação do Evangelho nesses lugares. Ide por todo mundo. Eu não posso ir na China, pastor. Eu também não. Pastor, eu não tenho condição de ir na Índia. Eu também não, mas você pode sustentar alguém para que ele vá a esses lugares pregar o Evangelho. A missão transcultural não é mais ou menos importante do que as missões locais. Tudo é uma única missão, com alcances diferentes, mas é a mesma missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Queridos, nós
Eu quero abordar aqui uma questão que também eu penso bastante nela. É o fato de nós termos alguns nichos, alguns espaços que a igreja no Brasil tem uma dificuldade de anunciar o evangelho. Como eu disse, a missão é única, a mensagem é única, o método às vezes precisa ser diferente. E nós temos alguns bloqueios para falar para alguns grupos. Esses bloqueios são frutos de preconceitos mútuos. Então, a gente pensa, eu vou falar daqui a pouco sobre esses grupos, né? Mas a gente pensa assim, aquele grupo ali não gosta de nós, não gosta de crente. Aquele grupo ali não gosta dos evangélicos. Se eu for ali, eu vou ser rejeitado, eu vou ser maltratado. Então, eu crio um conceito sem conhecer a realidade. Um conceito antes de conhecer a realidade. Por isso que a gente fala um pré-conceito. Um conceito estabelecido sem conhecer, antes de conhecer a realidade dos fatos. Então, nós criamos esse bloqueio. Mas esses grupos muitas vezes também criam esse bloqueio em relação a nós. Olha, os evangélicos não gostam de nós. Nós não somos bem aceitos. Nós não somos bem-vindos entre os evangélicos. Eles não nos querem bem. E aí nós de cá pensando que eles não gostam de nós e eles de lá pensando que nós não gostamos deles. E aí cria-se uma barreira e a gente não consegue falar para esses grupos. E no meio disso tudo, né, existe um agente espiritual do mal, que é Satanás, que faz com que essa barreira fique cada dia maior para que realmente essas pessoas não ouçam o evangelho, não ouçam a palavra de Deus. E eu quero abordar aqui, primeiro, a questão das tribos de rua. Essa expressão tribo de rua, ela não é assim muito antiga, ela tem 30, 40 anos talvez. E ela fala de grupos sociais que têm comportamentos e interesses comuns. Um bom exemplo de tribos de rua eram os hippies, né, nos anos 70, né, aquele grupo que vivia de uma maneira mais despojada, fazendo ali um artesanato, e, enfim, só curtindo numa boa, chamada cultura, paz e amor. Quem tem aí os seus 50 anos vai se lembrar um pouco mais, né? Os hippies formavam uma tribo de rua e poucos foram evangelizados. Mas nós temos hoje algumas tribos que precisam ser alcançadas e nós precisamos aprender a falar a essas pessoas do evangelho. Culturalmente nós temos algumas tribos. Nós temos o hip hop, né? O hip hop é uma cultura muito ligada às periferias das grandes cidades, né? E usam a música para comunicar, para expor suas ideias. Tem um tipo de vestir parecido, comportamentos parecidos, formam uma tribo de rua. E a gente tem dificuldade de falar para essas pessoas de Cristo, de ter uma música que fale na linguagem deles, de pregar na linguagem que eles compreendam. E como a nossa comunicação é ruim, aí os preconceitos vão aparecendo e vão sendo de forma mútua alimentados. São tribos para as quais a igreja precisa falar. Nós temos o funk, os funkeiros, né? E a ideia que tem é que todo funkeiro tem um comportamento que, de certo modo, é reprovável.
Gente, não, toda generalização atrapalha a pregação do evangelho. Por trás do funkeiro, né, você tem que enxergar o indivíduo. Aquilo que ele faz, a maneira como ele se expressa, né, é consequência de alguém que por algum motivo tem o seu modo de falar, de agir. Mas nós precisamos olhar para a pessoa. Ah, mas eu não gosto de funk. Como muita gente também não gosta de gospel. E então, a gente precisa realmente aprender a falar do evangelho para essas pessoas. Eu coloquei mais alguns aqui, os góticos, que também é um movimento mais antigo, né? Os emos são grupos que a gente tem pouca penetração, pouca participação, a gente tem dificuldade de falar com eles a respeito do evangelho. São necessidades que a igreja de hoje precisa vencer nessa missão de pregar o evangelho. Nós temos um movimento que está numa escala crescente no mundo por diversos motivos, que é o movimento LGBTQ, que envolve o homossexualismo e suas variáveis, ideologia de gênero e todas essas outras questões. E criou-se uma ideia de que há entre os evangélicos um ódio dessas pessoas. Criou-se essa ideia. A sociedade, quase em geral, tem a ideia. Os evangélicos são homofóbicos e eles odeiam os homossexuais. Eu estou na igreja evangélica desde a minha infância. Me tornei líder, pastor de igreja. Nunca ouvi um conselho de alguém mandando agredir homossexuais, mandando fazer mal a eles. Não, muito pelo contrário. Mas nós não conseguimos demonstrar a eles o sentimento que temos. E aí, como eu disse, nós ficamos de cá com um conceito negativo e eles também. No meio disso, Satanás opera para que não haja a possibilidade de que eles ouçam a mensagem do evangelho. Eu não estou falando aqui, queridos, de abrir mão de conceitos. Os conceitos bíblicos, para nós, são inegociáveis. São inegociáveis. Mas nós devemos criar métodos e meios de falar para essas pessoas que Jesus as ama. Que eles são amados por Deus. Que o Senhor os ama e deseja abençoá-los. Então, o que observamos? Que nós precisamos vencer algumas limitações para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar nesse último tópico falando que Jesus quebrou todos os preconceitos da sua época para falar da mensagem que ele trazia. Ele evangelizou judeus, a sua própria nação. Ele evangelizou os galileus. Os galileus, embora fossem também judeus, sofriam um preconceito. A maioria eram pessoas de pouco conhecimento secular, pescadores, homens pobres, homens simples. Jesus evangelizou os galileus. Jesus evangelizou os helenistas, os judeus que nasceram ou que viviam em outras nações. Jesus evangelizou os gregos. Nós vamos ver os gregos procurando encontrar Jesus para ouvi-lo. Jesus evangelizou os samaritanos. Queridos, nós precisamos compreender o nosso papel como servos de Deus. Nós precisamos compreender bem o nosso papel. Eu quero encerrar aqui com o texto, com as palavras de Jesus quando os discípulos voltaram e ele estava evangelizando a mulher samaritana e os discípulos ficaram assim: nossa, Jesus evangelizando a mulher samaritana, meu Deus!
Senhor, ela é uma samaritana, ela é uma mulher de vida livre, ela é uma prostituta. E aquela mulher trouxe um grupo de samaritanos e eles ouviram Jesus. E depois que Jesus falou para todos aqueles samaritanos que eles foram saindo, os discípulos disseram: Senhor, come. Ele disse: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Eu me sustento, há um sustento maior para mim, que é fazer a vontade de Deus. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, pois eu convido vocês a abrirem os vossos olhos. Abram os vossos olhos e vejam. Levantem os vossos olhos e vejam. Os campos já estão brancos para a ceifa. Queridos, nós precisamos falar do Evangelho de Jesus, vencer as dificuldades, vencer as limitações e anunciar o Evangelho. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entenda, Deus ama você, Jesus te ama. E o objetivo final desta mensagem é despertar os irmãos em Cristo para o nosso dever de anunciar esta mensagem, de anunciar esse Evangelho. É por isso que escrevemos aqui algumas palavras e compartilhamos com você. Esse é o objetivo dessa nossa mensagem. Mas Ele ama você e somente por meio de Jesus é possível encontrar a salvação eterna. Você, irmão em Cristo, que está despreocupado, sua única preocupação é o dia a dia, estar em todos os cultos, todos os trabalhos. É importante sim estarmos juntos, mas escolha um dia e estabeleça um relacionamento com alguém e comece a falar de Jesus para ele. Uma amizade, uma convivência no trabalho, um vizinho, um colega de escola. Comece a falar de Jesus para essas pessoas. Comece a anunciar o Evangelho. Comece a falar de Cristo. Eu quero convidar você para orar por um despertamento espiritual. Nós falamos no início dessa mensagem que o que tem causado essa despreocupação com anunciar o Evangelho é esfriamento espiritual, falta de vigor espiritual, frieza espiritual. Temos falado também que nós criamos um ativismo que gerou uma bolha, onde criamos um mundinho só nosso e as pessoas não conseguem entrar e compreender. Falamos também que nós queremos encontrar tudo pronto, o Evangelho pronto. Somente pegar o peixe e jogar na rede. Somente pegar a espiga e colher. Mas que não é assim, que é um trabalho muito lento e que quem realmente convence o indivíduo a receber a Cristo não somos nós, é o Espírito Santo. Falamos de alguns pontos aqui que é bem importante a gente relembrar, mas falamos também de despertamento. Que o Senhor desperte você para anunciar o seu Evangelho. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amoroso, meditamos na Tua palavra, Senhor. De um pequeno momento de meditação, acabamos meditando um tempo maior. E agradecemos a Ti porque é o Seu Espírito que nos desperta, que nos anima, Senhor, a falar desta palavra. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento a graça do Senhor para a Tua igreja. Vivemos dias tão difíceis, Senhor, onde temos deixado de dedicar o tempo e os talentos necessários para anunciar a Tua palavra. Mas eu quero pedir, Senhor, desperta-nos, desperta a Sua igreja, que nós possamos alcançar as pessoas mais perto de nós, ao mesmo tempo em que anunciamos a Tua palavra nos lugares mais distantes. Senhor, eu busco a Tua presença nesta tarde, nesta noite, pedindo que o Senhor derrame a Sua bênção sobre os Teus filhos.
Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar que os campos estão brancos para a ceifa, Pai. Se alguém ouviu esta mensagem e decidiu servir a Ti, se o Teu Espírito Santo tem usado estas palavras para convencer o coração de alguém, que ele seja fortalecido por Ti, que ele possa caminhar para a Tua presença, Pai. Querido, Deus te abençoe. Fique com Deus e em breve estaremos juntos novamente.